Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com John Rosenstern, com o Dr. David Watts e com o Dom Paul. E com o Josh Rosenstern e com o Dave Smith. Eu espero que você não fique ofendido quando estou brincando com esses irmãos. Eu sou mais velho do que todos eles. E eu sei que não parece, mas... Sim, eu acredito que a minha aparência me entrega, mas não importa. Uma certa mulher, em uma última maratona que fizemos, disse: eu sou mais velha que você e você parece ser mais jovem do que eu. E eu disse: é melhor você arrumar alguns óculos, viu? Então, vamos continuar do versículo 4. Leia outra vez, John, por favor. Nós estávamos no terceiro versículo no último programa. Sim, por Tudo favor. bem. A respeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos lendo Romanos capítulo 1. Fala de Jesus sendo a mensagem principal do Antigo Testamento. Vamos falar um pouco disso. É difícil mesmo ler o Antigo Testamento e não entender que Jesus é o Filho de Deus e que viria alguém para libertar a humanidade e por aí vai? É difícil assim de compreender isso e acreditar nisso? Ou foi como o Joshua falou, é questão de incredulidade? Jesus falou aos fariseus, ele disse: se vocês tivessem acreditado em Moisés, teriam acreditado em mim. Indicando que o que Moisés escreveu no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, eram suficientes. E ele acrescenta os profetas no versículo 2. Portanto, o que Moisés e o que os profetas escreveram apontavam para Cristo. A vinda do Messias ao mundo e a sua consequência está por toda parte. Isaías 53 deveria ter sido um exemplo claro. Salmo 22 seria outro bom exemplo. A clareza do que precisava acontecer para a humanidade era a expiação do pecado. O Salmo 2 também deixou bem claro: beijai o filho, para que se não ire. Você não pode deixar isso mais claro. E no hebraico diz a mesma coisa, visto que está traduzido para o inglês. Existem muitas referências claras. Eu me lembro do Dr. Murray, que você conheceu. Ele era um judeu que entregou seu coração a Cristo e um estudioso do hebraico que traduziu uma das versões mais recentes do Salmo. Foi aquele que veio aqui? Sim, ele veio aqui. E ele disse que o Salmo 2 não poderia ser mais claro e que foi esse salmo que trouxe a ele a compreensão salvadora de Cristo. Beijai o filho. Como assim, ó filho? E então ele foi inspirado a ler os evangelhos e percebeu que Jesus é o Filho de Deus. Você pode ver o exemplo do meu avô, o seu pai, um exemplo perfeito. Ele foi nascido e criado em Berlim, na Alemanha, logo antes da ascensão do Terceiro Reich. Como judeu, sim, como judeu, ele precisou fugir da Alemanha por causa da perseguição. E depois disso, depois de ter visto o que aconteceu, o vovô, como nós o chamávamos, começou a se questionar. Se eu me lembro bem a história, começou a dizer que não sabia se queria adorar a um Deus que permitiu que tanta coisa acontecesse com o seu povo. Sim, esse era um pensamento comum entre o povo alemão. Certo. E de certa maneira, dá até para entender. Sabendo o que aconteceu, há mais para Sim. entender, mas a história não acaba ali. O que fizemos para merecer isso? Certo. E agora vivendo nos Estados Unidos e tendo uma família, casado com a minha avó, que é francesa e católica, você foi criado olhando para as duas religiões. Mas eu me lembro do vovô me dizendo certa vez, ele foi desafiado pela minha avó a fazer uma coisa. Ela já tinha aceitado ao Senhor e ela disse: por que você não lê a Bíblia? E adivinhe, ele leu a Bíblia. E mesmo após ter lido a palavra de Deus, ele estava muito fechado. Mas então ele começou a assistir um programa na televisão, tendo acabado de ler toda a Bíblia. Ele leu sobre Jesus Cristo e ele ligou a TV e viu um programa cristão. Era um culto de cura.
E ele disse: eu estava muito cético em acreditar, mas ao ver na televisão um indivíduo paralítico, e eles oraram por ele no nome de Jesus, e aquele paralítico foi curado perante os meus olhos. Eu não posso mais fugir, não posso mais negar e não posso mais não crer. Eu vi que no nome de Jesus alguém foi curado e eu não posso mais fugir disso. E ele entregou a sua vida a Cristo. Pelo nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo O Filho é de Senhor. Deus. O Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Eu acho que o que John trouxe no versículo 2, ele havia prometido antes, por meio dos seus profetas, que o Evangelho não era algo novo, mas era algo velho nos planos de Deus. E que Paulo estava restaurando algo, ele estava restaurando algo que era antigo no plano de Deus. Então, quando alguns pregadores modernos dizem que nós precisamos nos desconectar do Antigo Testamento, eu não consigo entender por que nós faríamos isso. Porque nós vemos a sombra e nós vemos Cristo por todo o Antigo Testamento. Nós vemos a história do Evangelho em tantas coisas diferentes que tentar diminuir ou se desconectar do Antigo Testamento é simplesmente deixar de fora parte da história e do conselho de Deus. Quer dizer, o que Paulo está ensinando não é algo novo, mas é algo bem antigo, prometido por seus profetas, e não era algo, uma invenção do homem, e nem era uma invenção de Paulo, mas era algo que foi profetizado e planejado por todo o Antigo Testamento. Será que eu posso fazer um comentário sobre isso, irmão Swagger? Toda a questão sobre a encarnação sendo tão misteriosa e também tão profunda quanto ela é algo difícil de se entender. Com uma mente natural, você não vai compreendê-la. Eu não consigo, e eu estudei sobre isso por toda a minha vida. Eu me lembro de estar no seminário liberal e dos professores liberais. Eles não concordavam com nenhum dos milagres. Eles viam a humanidade, mas quando chegavam às histórias dos milagres, eles não aceitavam. Eles não podiam acreditar no sobrenatural. Eles não podiam acreditar nisso. Eles entendiam todo o ensino do Antigo Testamento sobre o Messias. Eles entendiam isso e eles acreditavam que Cristo era isso em grande medida, mas não podiam crer. Eles refutavam e diziam que as histórias sobre os milagres na Bíblia eram mitos. E eu estava lá ouvindo aquilo como um pentecostal. Eles permitiam que você respondesse? Não, eu nunca respondi, eu era muito tímido. Eu nunca disse uma palavra. Eu fiquei lá por 1 ano e eu disse ao Senhor, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais. Eu não valorizo essa graduação ao ponto de me esforçar por ela. Então eu saí e o Senhor me guiou para um seminário batista, onde eles ensinavam a Bíblia como a palavra de Deus. Mas voltando à encarnação, sobre aquilo que Josh disse sobre o seu avô ter visto um milagre. Em algum lugar da mente da pessoa, Deus tem que se revelar a ela de que Ele é real e de que Ele pode revelar a si mesmo a nós de alguma forma. É como Paulo. Paulo era muito devoto em sua fé e ele não acreditava em Cristo como Messias. Mas naquela estrada para Damascus, houve aquela epifania, aquela revelação o derrubou. E ele creu depois disso. Eu oro isso muitas vezes e eu digo, Deus, revele a sua glória, revele o seu poder, opere milagres e mostre ao povo que a sua palavra é real. E eu acho que a mente secular de hoje, os milhares de ateus que estão ensinando nas faculdades uma doutrina anti-Deus, anti-bíblica, anti-sobrenatural, e em muitos casos a única coisa que irá funcionar
é o poder manifesto de Deus. Sim, a Harvard acabou de contratar um ateu como seu capelão. Sim. Eu li sobre isso e não estou surpreso. Verdade. Eu não estou surpreso, mas é terrível, Quando inacreditável. Harvard foi fundada há muitos anos atrás, 2 homens estavam chegando até ali antes de existirem carros e veio uma tempestade. Viram uma casa ali com uma luz acesa e pensaram, vamos tentar passar a noite ali, porque estavam de cavalo e estava chovendo muito. Era uma tempestade. Pararam. O homem da casa os cumprimentou e disse, vocês podem passar a noite aqui, por aí vai. Então, eles tinham uma porta que dava para a sala. E aquele homem estava lendo. E estavam preocupados. E eles pensaram assim, talvez esse homem é perigoso. Ele pode tentar entrar aqui e nos matar. Então, um deles abriu um pouco a porta e ficou olhando para aquele homem um pouco, fechou a porta, virou, sorriu e disse, você não precisa se preocupar. Aí ele disse, ué, como assim? E ele disse, ele está lendo a Bíblia. É isso mesmo. E eles se diziam ateus, mas disseram, se ele está lendo a Bíblia, podemos descansar. E por aí vai. Mas como é que alguém pode contratar um ateu? Pois para mim parece que o seu propósito é invalidado. Isso mostra que eles não se importam com isso. Mas se eu estiver ensinando matemática, não quero ensinar que 2 mais 2 são 5. Isso mostra que você pode estudar teologia e não internalizar isso. Leia o versículo outra vez. Antes de prosseguirmos, nós temos falado sobre a realidade das Escrituras, a realidade de Cristo, mas existe um problema na igreja. A maior parte da igreja não acredita nisso que falamos. Outro dia eu li um relatório sobre... Era uma lista longa de pessoas que acreditavam que ele era o Filho de Deus. Estou falando de pregadores em igrejas, em várias denominações. Quantos acreditam que ele ressuscitou dentre os mortos? A maioria não acreditava. Me perdoa, eu te interrompi. Ah, não. Eu só estava refletindo. Eu acho que há um problema muito grande. Por que estamos tendo os problemas que nós temos? É muito óbvio. Eles nem acreditam nesse livro. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e muito menos Filho do homem. Se você não começar crendo na inspiração das Escrituras e que elas são inerrantes e infalíveis e que elas contêm tudo o que você precisa para ser salvo e ter um relacionamento com Deus, se você não começar por aí, todo o resto será apenas filosofia. Nós falamos sobre esse capelão de Harvard. Você pode estudar teologia e não crer nisso. Nas faculdades liberais, eles ensinam sobre o Novo Testamento e eles ensinam sobre a vida de Cristo. E às vezes o professor é um ministro, mas às vezes o professor é alguém secular que foi ao seminário, mas não tem um relacionamento com Deus, tem apenas um conhecimento intelectual. Um dos professores que eu tive era um homem brilhante, com PhD, mas gradualmente ele foi se tornando cada vez mais liberal. E com o passar dos anos, ele vive a sua vida hoje como se fosse uma mulher. Quer dizer, é difícil para mim pensar sobre isso. Porque, você sabe, isso me deixa muito triste. Mas é isso que acontece quando você perde de vista a infalibilidade e a inerrância da Bíblia e para de crer que ela foi inspirada por Deus. Hoje mesmo, pela manhã, eu li que a Igreja Luterana Americana, que é muito liberal, eles contrataram ou ordenaram um bispo trans para supervisionar 200 igrejas. Uma mulher que se identifica como homem agora é o bispo de 200 igrejas na Igreja Evangélica Luterana Americana. Se isso não é apostasia, se isso não é heresia, se isso não é um sinal do final dos tempos no qual vivemos, eu não sei o que é. O fato de que isso poderia acontecer numa igreja luterana, Lutero estaria se revirando no túmulo se ele visse a Igreja Evangélica Luterana Americana hoje.
porque eles são, basicamente, um grupo universalista. E eu não sei porque as pessoas querem ir para lá, apenas para se encontrarem. Mas, se todos os caminhos levam a Deus, eu não sei por que eles se importam, como eles Esse povo sobrevivem não como está denominação. salvo. Nenhum deles, Eles mesmo não são sendo salvos. capelão, Eu acredito que eles são não estão apóstatas. salvos, não. E para apoiar o que estou dizendo, quando eu fui salvo, você foi salvo, ainda que nós não tínhamos muito conhecimento da palavra de Deus quando fomos salvos, acreditávamos que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não havia Era o dúvida Filho na de minha Deus. mente e espírito que Jesus era quem ele dizia que era. E Nós tivemos um encontro verdadeiro com o Certo. Deus verdadeiro. Nós tivemos um encontro e Deus nos deu essa palavra e preservou ela por mais de 2000 anos. Ela não se corrompeu e nela não há erros. Ele não nos daria uma palavra de como ir para o céu sem se certificar que está tudo correto Certo, e verdade. preservar essa palavra ao longo dos anos. Nós podemos confiar de que essa é a palavra de Deus. E ela é infalível porque nela está contido tudo o que Exatamente. precisamos para ir para o céu. Não importa o que nenhum intelectual ou teólogo diga. E é por isso que eu encorajo os nossos alunos a irem para o seminário, porque nós precisamos de teólogos pentecostais. Mas não deixe ninguém te tirar do seu relacionamento com Deus. Não fique tão cheio de conhecimento que faça com que você perca o fogo do Espírito Santo, porque isso já aconteceu muitas vezes. E, irmão Gray, eu também fui a um seminário batista para o meu doutorado, e eu tinha muitas discordâncias teológicas com eles, mas eles valorizam e ensinam a palavra de Deus como sendo inspirada e infalível. E houve muitos outros lugares que eu me questionei se eles faziam isso. E se você começar a ler e interpretar a Bíblia de forma crítica e responsiva, então você está dizendo que a comunidade é quem define o que a Bíblia é. E isso é algo muito perigoso, porque você poderia fazer com que a Bíblia diga o que você quer que ela diga. Por isso nós há não tantas traduções. devemos ignorar as coisas essenciais para a salvação. E nós podemos discordar sobre as situações que levam a isso e não incluem isso, mas quando o assunto é o que é necessário para ser salvo, nós Sim, temos que concordar sobre isso, que é Sim. acreditar no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador. Tem que ser assim. E não há outra maneira da pessoa ser salva. E eu ouvi você dizer muitas vezes, quando você faz a oração dos pecadores, quando você diz que você crê que Jesus ressuscitou, você Certo, precisa certo. acreditar que ele morreu e ele ressuscitou e ele vive hoje. Mas se alguém não acreditar nisso, não será tem salvo. como. Veja, os líderes da igreja, quando Cristo veio, eles não acreditavam na palavra de Deus. A palavra diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de verdade. mim testificam. Ele estava lá na frente deles, e eles não conseguiam ver. E a igreja da Laodiceia é aonde nós estamos Verdade. hoje. Certo. Os discípulos foram chamados de iletrados e ignorantes, comparados aos líderes religiosos que eram intelectuais. Mas foram eles que estiveram Você com ele. e o David, Don, houve um tempo na vida de vocês no seminário, não sei como foi, onde algo foi dito ou feito que fez com que a dúvida penetrasse em seu coração? Me deixe responder isso. Sim. Quando nós começamos a entrar nas traduções, eu não era treinado em grego e hebraico. Então, quando começamos a falar sobre isso, eu fiquei impressionado porque eles tinham PhD, haviam estudado em Harvard e Yale, diferentes lugares, e eles citavam o grego e o hebraico. Eu estava bem abaixo deles. E eles faziam isso prontamente, porque eles estavam acostumados a isso. E foi assim por alguns meses, irmão Swagger. Basicamente, a posição deles era que todo o sobrenatural
do Antigo e do Novo Testamento não aconteceu. Então Deus não revelou o seu poder de verdade. As pessoas inventaram isso e colocaram na Bíblia, e está lá. E então, eu já disse isso antes, um aluno levantou a sua mão e perguntou: Professor fulano, eu entendi o que você disse. Eu sou pastor de uma igreja aqui e não sei o que deveria pregar no domingo. E eu preciso preparar o sermão. E o professor disse: esse é o trabalho mais difícil do pastor, de determinar o que é certo e o que é errado na Bíblia. Meu Deus. E eu estava lá pensando: vocês são tolos por completo. Eu preciso sair daqui, Senhor. Preciso sair daqui antes de bater neles. Por isso eu gosto de você. Por isso eu gosto Tudo de isso você. me deixava tão bravo. E eu precisava sair. E eu disse à dona: E você foi embora. eu saí, eu precisava sair de lá. Eu nunca revelei à dona a resposta para a pergunta que você me fez. Houveram momentos em que eu estava pronto para desistir de ser pentecostal. Quer dizer, nós nos perguntamos o que a teologia liberal faz por você. Eu estava sendo testado mentalmente. E eu passei por dificuldade. E eu já disse isso antes, mas me deixe falar de novo. Quando eu voltei para a igreja do irmão Nicol, a Assembleia da Fé era o nome dela, lá em Fort Worth. Ele pregava e a unção de Deus vinha à terra. O poder de Deus vinha sobre aquela igreja. Eu senti a sua presença e eu comecei a chorar. Dona não sabe disso, mas eu me sentei e pensei: Senhor, eu sinto a sua presença e sei que você é real. E ao sair daquela igreja, eu disse: Senhor, eu posso combater aquele Satanás por mais uma semana. E eu fiz isso por 1 ano. Depois eu saí e fui para um bom seminário batista conservador. Aliás, naquela época não havia nenhum seminário pentecostal. Sim, Verdade. Se tornou popular na minha época, quando eu estava me graduando, ser um calvinista reformado. Então haviam muitos do que nós chamamos de jovens reformados. E eu me encontrei em um período de formação espiritual. Não que eu fosse abraçar a causa, mas que eu iria estudar o calvinismo, estudar a história da igreja, porque muitos dos reformadores eram grandes homens de Deus em muitas formas, e pregadores do avivamento eram reformados, calvinistas. E eu estudei muito sobre isso, mas eu não conseguia concordar com a ideia de que Deus poderia criar alguém que viveria a sua vida e morrer e ir para o inferno sem nunca ter tido a escolha. E ele viveria e morreria e passaria a eternidade no inferno. Eu não conseguia ver isso na natureza e caráter de Deus. Essa foi a única dificuldade que eu tive, que era contra aquilo que eu acredito hoje. E por isso eu estudei muito o assunto. Porque isso havia se tornado algo muito popular na minha época. O seminário que ele foi, era aberto e falava que era quase ateu. E um Sim. outro grupo, e esse grupo era bíblico, acreditava Sim. nas escrituras. E os lugares aonde você estudou, o que estou tentando perguntar é que, será que os professores te fizeram duvidar de algum fundamento da fé? Sim, havia, mas nós não temos muito tempo. Vamos falar sobre isso no próximo programa. Muito bem, voltamos já já. Não, voltamos no próximo programa. Fique conectado na rede Som Life de televisão. Ainda é e será o maior sermão de todos os tempos. Imagina como seria estar presente ouvindo o Senhor Jesus Cristo falando, não sobre lei ou sobre ódio, mas expressando em palavras e atitudes graça e amor. No livro intitulado O Sermão do Monte, o evangelista Jim Swaggart leva os leitores de volta onde o mestre consolidou os alicerces da nova aliança. Para adquirir o livro, acesse o site shopjsm.org.
Estamos embarcando em uma nova jornada no seminário do Jimmy Swaggart. Uma jornada que vai nos levar mais alto e preparar nossos alunos para a vida. A mensagem continua a mesma. A visão é encarar novos desafios. No JSBC você não está somente escolhendo uma escola, mas escolhendo andar pela fé. Nossos alunos estão preparados para oportunidades e aprendendo a resolver desafios que a vida lança sobre eles. Nossos alunos estão impactando comunidades pelo mundo inteiro e nossos professores são guiados pelo Espírito Santo. A nossa fé é que nos une, nosso amor por Cristo nos fortalece. Se você é chamado para o ministério e tem um desejo de estudar música ou tem uma paixão por mídia criativa, o JSBC é o lugar para você. Se você quer dar o próximo passo de fé, chegou a hora de começar essa jornada conosco. Seminário do Jimmy Swaggart, academicamente excelente e com a mente espiritual. É o plano de Deus para os cristãos estarem reunidos. E é isso que está acontecendo no Centro Familiar de Adoração. Você será abençoado com a pregação das verdades bíblicas e sentirá a presença de Deus e do Espírito Santo. Até as crianças que visitam o Ministério Infantil sentem o poder de Deus. Venha adorar conosco no Centro Familiar de Adoração. Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Sun Life de televisão.